capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Olá, boa tarde, eu sou Alexandre Errari e estamos começando mais um programa Nena Debates. O programa é produzido pelo NENA, o Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos, que é coordenado pelo professor Fausto Godoy, que está aqui conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bom? E também por mim, Alexandre Errara. Hoje vamos conversar sobre o Oriente Médio com Pablo Helly. Tudo bem? Prazer, boa tarde. Muito obrigado por me receberem aqui. Um prazer nosso aqui, obrigado por estar conosco. Pablo Helly tem mestrado em jornalismo de TV, passou um período na Universidade King Saud, estudando cultura árabe e islâmica, em Riad, na Arábia Saudita. Atualmente está na Band News como editor internacional. Também já trabalhou na Deutsche Welle, na Alemanha, e também foi editor internacional da Globo News. Bom, uma grande experiência aí, e vai poder falar conosco hoje sobre o Oriente Médio. Antes de começarmos, de fato, ao bate-papo, eu queria só, mais uma vez, falar sobre os nossos programas aqui do NENA. Nós temos o NENA Cult e o NENA Debates, que é o programa de hoje. Os programas são quinzenais. O NENA Debates, que é o programa de hoje, discute assuntos envolvendo o continente asiático, como a geopolítica, a economia e questões socioculturais. Sempre temos aqui a participação de um ou mais especialistas convidados. Hoje contamos aqui com a presença do Pablo. E também temos o NENA Cult, que é um programa de perfil mais descolado, é um programa descontraído que aborda diversos aspectos culturais da Ásia. O programa, além das informações e curiosidades, é recheado de inserções musicais, sugestões de filmes, séries e artistas, e também sempre conta com a presença de convidados especialistas aí sobre os assuntos que são abordados. Bem, como eu vinha falando, hoje vamos conversar sobre Oriente Médio. E, bom, na verdade, aqui no Brasil, falar sobre Oriente Médio às vezes é uma coisa meio distante, né? Muita confusão. Eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho, Pablo, sobre o que é o Oriente Médio, né? Tem diferentes culturas, diferentes povos, uma palavra que a gente sempre ouve aqui é xiita, né? Então, pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é isso. Bom, vamos lá então. Eu acho que um dos maiores problemas na hora de definir o Oriente Médio é justamente a dificuldade de definir com uma única imagem. O Oriente Médio, assim, você tem países com passados diferentes, você tem desde a colonização francesa no norte da África, se a gente considera o Oriente Médio e estendendo um pouco até o Paquistão, o Extended Middle East, como se chama, né, algumas classificações, você realmente tem simplesmente um celeiro de diversidade, digamos assim, de diferenças realmente culturais que para nós, aqui no Brasil, às vezes fica um pouco distante na hora de definir, a gente realmente tem a tendência a unificar, a reduzir essa imagem de Oriente Médio a uma única imagem. Então, eu acho que é sempre interessante, na hora de a gente falar de Oriente Médio, lembrar um pouco de elementos que influenciaram cada país que faz parte dessa classificação de Oriente Médio, como a gente fala, né? Mais uma vez, voltando a falar de Norte da África, a gente tem a presença, a gente teve colonização francesa em países como Argélia, Marrocos, Tunísia. Aí, indo para o Golfo, você já não tem a colonização francesa, né? Ali na Península Arábica. Temos colonização francesa na Síria, no Líbano. Então, assim, bom, esse é, digamos assim, um dos contextos. Outro que a gente não pode esquecer também é o contexto religioso, focando em países do Oriente Médio, países árabes. A cultura islâmica é muito forte, justamente pelo Islã ser a religião oficial em vários países do Oriente Médio, né? Inclusive, por exemplo, na Arábia Saudita, você não tem a permissão digamos assim, de orar, sim, você tem, mas você não pode cultuar publicamente, digamos assim, não Deus, perdão, mas assim, ídolos cristãos e por aí vai, né?
Então, acho porque uma coisa que sempre se tem é que, às vezes, se generaliza chamando todos de muçulmanos ou todos de árabes. E é essa a diferenciação que tem que se ter. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, né? Grande parte dos muçulmanos, na verdade, são de origem asiática, né? Nós temos alguns países da Ásia, quer dizer, a Península Arábica também é na Ásia, mas assim... Os maiores países muçulmanos do mundo estão na Ásia, né? A Estão Indonésia é o maior país muçulmano, É. então nós temos realmente, a gente não imagina o peso da Ásia, Ásia mais leste, Isso. com relação ao peso ao Islã, né? E lembrando também que mesmo em alguns países como no norte da África, como na Tunísia, nem todos os muçulmanos ali também são árabes. Tem alguns berberes que acabaram adotando o Islã ao longo dos anos. Então eu acho que isso é bom a gente lembrar e inclusive destacar também que, por exemplo, tem judeus que são tunisianos, né? Você tem no Marrocos também, você tem sinagogas, e alguns templos não, mas você tem alguns pontos muito específicos e muito importantes no judaísmo que estão na Tunísia, por exemplo, né? Na ilha de Djerba, um deles. E também no Uzbequistão, que é uma coisa que não se imagina, quer dizer, uma das mesquitas mais antigas do mundo está justamente em Bukhara. Falando justamente sobre isso, sobre essa diversidade que é do Oriente Médio, a gente tende a esquecer hoje em dia que, por exemplo, a música iraquiana, ela foi no século passado, ela foi muito conduzida por artistas iraquianos judeus. Então, uma coisa muito populares, inclusive, no Iraque. E é uma tendência que a gente realmente tem a reduzir toda essa imagem como se fosse só uma coisa. O Iêmen, que vive uma guerra civil há alguns anos já, por exemplo, nós tivemos oficialmente o fechamento da comunidade judaica há alguns anos, quando um Torá muito antigo foi enviado de volta a Israel. Então, acho que é muito importante lembrar disso, que o Oriente Médio realmente não é uma imagem única que as pessoas têm. A gente realmente não pode, inclusive o contrário, temos que trabalhar para lembrar a diversidade que o Oriente Médio é. E que existe no Oriente Médio, né? E essa imagem que até no Brasil tem de chamar o pessoal todo de turco, né? Quer dizer, vem do Oriente Médio, aqui no Brasil é turco, ou até recentemente era assim. Isso, a gente tem essa tendência quase popular para chamar quem vem do Oriente Médio de turco, justamente porque grande parte das pessoas que emigraram e vieram ao Brasil, emigraram de outros países e acabaram imigrando ao Brasil, por exemplo, os libaneses, de origem libanesa, pertencia na época ao Império Turco Otomano. Então você tem os documentos emitidos oficiais eram pelo Império Turco Otomano, mas eles não são turcos, né? E a tendência é que a gente, inclusive, eu sou do Sul, no Sul a gente chama muito, o turco da cidade, mas o turco da cidade é de origem libanesa. Então é um dos motivos que a gente tem a tendência a chamar várias pessoas de origem árabe ou de outros países ali da região de turcos, mas na verdade eles não são turcos, né? O senhor quer comentar alguma coisa? Não, eu acho isso muito interessante. Agora vamos sair do Rio Grande do Sul e vamos para Bauru, estado de São Paulo, onde eu nasci, onde eu cresci, e exatamente a mesma coisa. As melhores amigas da minha família eram os turcos. Turcos, todos eles Nasrallah, Atala, Abdala, nada a ver com árabe. Simplesmente libaneses de boa cepa. Exato. Então... E em termos de economia, a gente falando dessa região, a gente fala um pouco, né, dessa localização, das diferenças culturais, um pouco que é importante considerar as diferentes culturas, e em termos econômicos hoje, porque a gente tem uma imagem, muitas vezes, que passa para o mundo, é de Dubai, né? A gente tem aquela imagem da riqueza, da opulência que existe lá, mas é dessa forma mesmo que vive a sociedade? Bom, não. Assim, mais uma vez, como a diversidade cultural também é grande, a diversidade econômica, eu acho que a gente pode definir um pouco alguns países do Oriente Médio entre os países que exportam petróleo e os países que importam petróleo. Você já tem uma diferença muito grande na economia. Norte-africano, nós temos alguns países que economia tem ao longo dos anos dado problemas. A Tunísia passou por uma revolução uns anos atrás, a economia ainda não voltou. Bom, também não era muito boa antes da revolução, tinha problemas, mas depois da revolução foi registrada uma inflação altíssima, né? A dificuldade, enfim. Mas aí você tem, já falando de Dubai, falando de Golfo, você realmente temos alguns países que têm bastante dinheiro, o Catar é um deles, tem a distribuição de renda entre os cidadãos que são do Catar muito alta, inclusive acredito que é a mais alta no mundo, e você realmente tem assim, centros muito desenvolvidos, como Doha, a cidade de Doha é muito moderna, Dubai, mas mesmo nos Emirados Árabes Unidos, a gente tem Dubai, Abu Dhabi também bastante desenvolvida, mas se você já vai um pouquinho para os outros, os Emirados menores, Ras Al Khaimah,
tem o Al Quwain, que é muito pequenininho. São emirados que não têm tanto poderio, mas lógico, juntos eles acabam tendo um poderio grande. Mas já seguindo por aí, Omã é um país que tem uma economia estável, mas também sem muito crescimento. O Egito, a economia do Egito já é uma economia muito problemática, apesar de ter uma massa consumidora muito grande, é uma economia que tem bastante problema. A instabilidade política também influencia muito, por exemplo, a economia libanesa. Síria, não podemos nem falar em economia, desde o país que está em guerra civil há muito tempo. Então, mais uma vez, ele varia muito, inclusive o caráter do tipo de economia. Como eu falei antes, a gente pode dividir entre países importadores e exportadores de petróleo. Marrocos, a agricultura é muito forte no Marrocos, já não é, nos Emirados Árabes Unidos, já não é um item importante ali no produto interno bruto. Na Arábia Saudita, você tem, por exemplo, na questão de agricultura, o país, inclusive, tem terras fora da Arábia Saudita porque grande parte do país é composto por deserto. Então, são coisas assim a lembrar. E nem também, falando em economia, ali grande parte são, digamos, de petróleo e derivados, mas a diferença é que a gente também tem a tendência a dizer que o Catar é produtor forte de petróleo, na verdade é gás natural. Né? Então, são algumas assim especificidades que a gente deveria levar em consideração na hora realmente de falar de economia de países árabes. Eu acho que é exatamente isso, mas eu gostaria, porque se confunde muito no Brasil o que é ser árabe, o que é ser xiita, essa coisa toda. Então, eu acho que um tema importante para explicar para os nossos ouvintes é a raiz de tudo isso, o que é ser xia, o que é ser sunita. Isso define, no meu entender a Ásia em geral e os países muçulmanos. Então acho que seria talvez interessante que o público pudesse entender um pouquinho mais o que é a diferença e qual é o impacto disso dentro da própria cultura muçulmana. Bom, são duas correntes de Islã. Eu vivi na Arábia Saudita, que é o berço do Islã, na verdade, né, onde a gente tem não só o fortalecimento, o nascimento, a criação, não criação, mas o nascimento do Islã. E a Arábia Saudita ela é sunita. E ela, digamos assim, do outro lado do Golfo, o Irã, que é xiita, e há diferenças de credo e também agora me fugiu a palavra. Porque os sunitas eles acreditam direto no profeta Maomé. E o outro acredita na Umma. Na Umma. Que é a descendência toda através do colegiado dos amigos, as pessoas que estavam, os líderes que estavam mais próximos de Maomé quando ele vivia. Portanto, os sunitas trazem a ideia de Estado desde o início, porque era o Estado. Maomé, para os que não sabem, foi o único líder religioso que também foi líder político e também militar. Cristo nunca comandou exército, Buda nunca comandou exército, Maomé comandou exército. Daí a ideia de jihad, que tanto se fala sobre jihad. A jihad é nada mais do que isso, um conceito que vem desde o início do Islã sunita, em que o militante, o fiel é também um militante da religião. Isso, então. Mas por muito tempo, realmente, assim, as duas correntes de Islã ela acabaram coexistindo, e coexistem, inclusive, na Arábia Saudita também. Não é o único país que tem população xiita e sunita, Líbano também tem. Mas o que eu acho muito interessante lembrar é que para alguns integrantes da comunidade xiita, por exemplo, na Arábia Saudita, o fato de ser xiita é muito mais forte do que o fato de ser saudita. Digamos assim, a filiação religiosa, se a gente pode chamar desse jeito, ela é mais forte do que justamente o país de origem de onde você vem. E é isso que acaba determinando muito também das decisões. O mais forte que você diz é a vinculação. Isso, o vínculo que a pessoa tem à religião, à corrente, digamos, xiita, no caso, algumas pessoas que eu inclusive conversei na época que eu morava na Arábia Saudita, é muito mais forte do que o vínculo ao Estado Arábia Saudita. O que a gente tem que entender é que não existe ou sunita ou xiita. Em todos os países sunitas de maioria sunita tem a minoria xiita e vice-versa. Portanto, não é uma questão de um ou outro, não é barreira religiosa que limita o país, mas simplesmente dentro dos países vocês têm as duas correntes. E essas duas correntes são definitórias para a gente entender, inclusive, o que está acontecendo no mundo. O Estado Islâmico, todos esses grandes eventos, já chamaria mais do que problemas que estão acontecendo no mundo, tem, no fundo, essa cisão suni-shia. Exato. Não sei se seria uma comparação muito
grosseira, mas assim, para o mundo cristão que nós vivemos, existem cristãos com diferentes denominações. Aqui tem os católicos e aqui tem os protestantes e tem os ortodoxos. Não sei se dá no mundo islâmico você poderia pensar em correntes diferentes ou não. Não, a diferença é que no mundo cristão eles não vão à guerra uns contra os outros. E no mundo muçulmano eles vão à guerra uns contra os outros, né? Se você ver tudo que está acontecendo, todas essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio e também na Ásia, elas todas no fundo é uma disputa sunita-xiita que remota ao tempo da morte de Maomé. Pois é. Ok. Bom, estamos chegando aqui à metade, mais ou menos, do nosso programa. Queria fazer um pequeno intervalo, então, e depois retornaremos e falaremos um pouco mais agora sobre negócios, logo após o intervalo. Ok? Fazer MBA na ESPM foi decisivo. Tudo começou a acelerar. Descobri oportunidades que eu nem imaginava. Consegui uma posição de destaque. As aulas vão além do conteúdo, fazem você pensar. Construir relacionamentos que duram até hoje. Ganhei confiança e assumi novas responsabilidades. Agora, posso falar, sou reconhecido como transformador. Era o que faltava para começar o meu negócio. E você? O que projeta para a sua carreira? Faça pós e MBA na ESPM e prepare-se para ser um profissional de destaque. Inscreva-se. O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Olá, boa tarde. Estamos de volta hoje aqui conversando com o Pablo Helly sobre o Oriente Médio. Conversamos no primeiro bloco sobre os aspectos culturais, políticos, econômicos e agora gostaríamos de conversar sobre um pouco das relações do Brasil com o Oriente Médio. Pablo, queria perguntar para você, muitas vezes pensar em Ásia, Oriente Médio, para os brasileiros parece algo distante, né? E agora algo importante é a comunicação. Nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui sobre as linhas aéreas, né? Esse transporte que de certa forma aproxima os países. Como é que você vê essa comunicação existente hoje entre o Brasil e os países do Oriente Médio? Bom, eu acredito que assim, ao longo dos anos melhorou bastante já, porque alguns anos atrás você não tinha nem a conexão São Paulo-Dubai, né? Hoje aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro também há voos que vão para Dubai. Abu Dhabi, eu acredito que a Etihad acabou suspendendo os voos que tinha de São Paulo, mas nós temos Doha e, bom, pela região é isso. Mas o que eu acho interessante lembrar em relação a isso em uma conversa com o investidor do Bahrein sobre dificuldades ou o que facilitaria um investimento maior de empresários árabes no Brasil, investidores e vice-versa, ele falou justamente a abertura de linhas aéreas diretas, que ele disse que facilitaria muito, né? Dubai, ele deu o exemplo inclusive de 2 funcionários das propriedades dele que são brasileiros e que antes, digamos, da abertura dessa linha São Paulo-Dubai, dificilmente isso existiria, porque, lógico, a abertura de uma linha aérea ela não acontece só ela vem reunida de propaganda, de mais informações, de algum tipo de trabalho de Câmara de Indústria e Comércio. Então, ela acaba realmente abrindo um leque de oportunidades para algumas pessoas e coisas que talvez antigamente, antes da existência dessa linha, você nem pensaria no caso. Como eu falei, são dois funcionários que trabalham com ele, que são brasileiros, simplesmente foram, né, primeiro ao Golfo, depois acabaram trabalhando lá e foram contratados por ele. Uma coisa que eu acho interessante a gente lembrar, por exemplo, a Arábia Saudita é o país que o comércio de Oriente Médio, entre Brasil e países no Oriente Médio, a Arábia Saudita é o maior parceiro. Mas, apesar de ser o maior parceiro, não tem uma linha direta que ligue São Paulo a Riad. Apesar da existência de contratos já firmados entre o governo brasileiro e o governo saudita que permitem a abertura dessa linha. Mas até agora ainda não tem ninguém para explorar essa linha. A abertura foi feita, inclusive com a presença do
Fernando Collor, uma equipe que estava conduzida pelo Fernando Collor a Riad esse ano. Mas realmente falta, então, explorar. E isso, segundo esse investidor, seria um dos passos para facilitar, digamos, esse intercâmbio entre alguns países do Golfo e o Brasil. Outra reclamação, não diria reclamação, mas assim, um parecer dele que, primeiro, há uma diferença que você não tem ainda a existência, digamos, de fóruns de investimentos. Apesar de ter o trabalho da Apex, da Câmara, por exemplo, a Câmara Árabe brasileira, você não tem ainda, digamos assim, uma consistência de investimentos, de fóruns para tentar atrair investimento. Conversávamos um pouquinho antes de entrarmos no ar sobre o desejo do Bahrein justamente expandir um pouco os negócios com o Brasil, escolher o país para abrir a primeira embaixada na América Latina, justamente acreditando no potencial que o Brasil tem. E também, eu tenho minhas anotações aqui, só um minutinho. O desejo justamente o desejo é de você abrir. Bom, a embaixada vai ser aberta, voltando a falar da embaixada, ela vai ser oficialmente aberta, ela já está funcionando desde agosto em Brasília. O encarregado de negócio do Bahrein, ele quer aumentar os contatos com os empresários brasileiros em algumas áreas que são nas áreas de educação, saúde, energia, turismo e construção. E se a gente falar um pouquinho voltando a falar de Arábia Saudita, que o Bahrein ali coladinho na Arábia Saudita, é um país que tem um comércio relativamente baixo com o Brasil, mas também por ser uma população menor. Falando de Arábia Saudita, a gente também tem encarregado de negócios do país que esteve no Brasil, que trabalha no Brasil, que a Arábia Saudita ela funciona, tem um escritório que, digamos assim, para o investidor saudita com o desejo de investir no país, ele entra em contato com o consulado ou com a embaixada e tem um departamento pequenininho ali que tenta explicar um pouco mais como funciona fazer negócios no país. Só que as oportunidades, digamos, com a Arábia Saudita, elas estão um pouquinho, não diferentes, mas assim, o desejo saudita é diversificar, porque os sauditas importam muito frango do Brasil. Eles têm o desejo de diversificar isso daí, mas assim, diversificar não só importando itens que levem ao consumo, eles querem, digamos, uma troca de tecnologia também. Eles querem, digamos assim, que esses investimentos e o comércio entre os países acabe trazendo tecnologia à Arábia Saudita, não só o consumo. Então, acho que são coisas que a gente também deve levar em consideração. E, claro, voltando a falar fechando parênteses das linhas aéreas, realmente facilitaria muito. E um trabalho ali em cima, digamos, de promoção, de comércio lá e cá, eu acho que seria também... Uma das coisas que a gente percebe é que assim, os negócios só acontecem quando as partes saibam o que eles podem trocar, né? Porque é difícil a pessoa lá na Arábia Saudita pensar em consumir algo do Brasil que ele não conhece. Exato. E vice-versa. Como o brasileiro vai consumir alguma coisa, tecnologia, por exemplo, de lá, se o Brasil não sabe que lá existe tecnologia. Então a comunicação ela é fundamental. Nesse sentido, eu queria te perguntar, o que você vê nessa experiência que você esteve lá, de dificuldade, inclusive cultural, de relacionamento, de fazer negócios com os árabes e os brasileiros? O que pode impedir ou causar dificuldade nessa relação? Bom, eu acredito que inicialmente o brasileiro é muito bem recebido, né? Mas em questão de realmente a Arábia Saudita, antes de ter morado na Arábia Saudita, eu já morei no Catar também. Eu acho que o Brasil tem um soft power muito forte que vem do futebol, que vem dessa imagem meio que carnavalesca que o Brasil tem. Mas, assim, eu acredito que a dificuldade não seja em si cultural, lógico, há diferenças religiosas que a gente tem que levar em consideração, inclusive na questão de negócios, porque, digamos, quem quer vender do Brasil para países muçulmanos, quer vender alimentos, você tem alguns padrões a serem seguidos, digamos, o certificado de halal, de comida halal que tem que ser seguido. Então, lógico, isso é importante para o investidor brasileiro para levar em consideração, mas eu acredito que, assim, voltando às conversas que eu tive com alguns investidores e alguns empresários essa semana, a questão da língua facilitaria muito, lógico, você ter alguém que falasse, que conhecesse o intermediário, né, que conhece um pouco de cultura laica. O árabe seria muito bom, mas não é essencial também falar árabe, porque a língua de negócios é inglês, né? Mas há alguma coisa que dificulta um pouco é a distância. Esses empresários que eu tenho falado, eles preferem, digamos assim, principalmente o Golfo, né? Eles preferem investir, por exemplo, no Reino Unido. No caso, um investidor do Bahrein investe muito no Reino Unido e na Alemanha, porque ele falou, é simples, a gente sabe como o país funciona, o país é transparente em questão de legislação, né?
Então é diferente, tipo assim, ok, para investir no Brasil, culturalmente tem sua distância sim, geograficamente maior ainda, mas a gente não, digamos assim, para investir, precisamos de alguns fatores. A gente precisa, digamos, de segurança, digamos, a gente precisa de transparência das estruturas legais para saber como, enfim, como funcionam. Lógico, aquela coisa, a comunicação realmente ajudaria muito no sentido de você dar um pouco mais de informação, né, para aproximar um pouco, digamos assim, os países. Mas é mais ou menos por aí. Você tem alguns aspectos que dificultam realmente a geografia, distância, em questão de abertura, por exemplo, de empresas aqui no Brasil é um processo um pouco complicado. E outra que um dos investidores me comentou é a dificuldade de vistos. Ele queria vir ao Brasil a turismo e foi difícil para conseguir um visto, não difícil, né? Não que o visto dele seria negado, Mas muito porém burocrático. E ele falou, eu não faço negócios com um país que eu tenho dificuldade para conseguir visto. Né? Já tem a dificuldade de conseguir uma linha que não tem linha direta, ok. É distante, ok. Mas tem dificuldade para conseguir visto, tem um processo muito burocrático para isso? Não. Então há locais que facilitam um pouco mais, e como ele falou, são mais assim, seriam um pouco mais transparentes. Né? Ele disse que, ele sendo do Golfo, ele disse que o que na verdade seria mais próximo digamos, do investidor brasileiro seria ter relacionamento com o Líbano e com o Egito, por exemplo, que são países assim que realmente o foco de Golfo assim é um pouco mais, lógico, apesar do comércio ser forte com a Arábia Saudita, mas assim de investimento ele diz que já fica um pouco mais assim distante. Como a gente está numa instituição de ensino, uma das coisas que a gente costuma muitas vezes observar é que os estudantes, não digo só os estudantes, mas até o próprio mercado, os empresários, eles seguem muito uma tendência, uma onda, né? Bom, agora a moda é fazer negócios com a China, agora a moda é fazer negócios com os Estados Unidos, agora com a Inglaterra ou com o Japão, e assim vai. E muitas vezes as grandes oportunidades estão exatamente onde não tem negócio, porque exatamente não tem ninguém lá fazendo negócio, né? E você mencionou aqui um pouco da dificuldade da língua, de haver poucas pessoas que possam fazer essa intermediação, né? Você, com essa experiência, como é que você vê a possibilidade, falando para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, em relação às oportunidades para esse jovem que está aí, né, que de repente pode pensar, bom, a língua árabe talvez possa ser uma opção de eu aprender para poder trabalhar, né, nesse nicho específico. Como é que você vê isso? Bom, eu acredito que a gente não preste muita atenção ao que acontece em alguns países árabes, inclusive na questão, digamos, de bolsas de estudo. Para o estudante que está estudando a graduação, o Catar, por exemplo, a Universidade do Catar oferece um programa de bolsas muito interessantes para quem quer estudar árabe e cultura islâmica. Eu acredito, pelo menos foi a minha caminhada, ela é assim, eu resolvi tirar um pouco de tempo para me dedicar ao ensino de árabe, e eu acredito que ter aprendido árabe e ter estudado cultura islâmica também, acaba me colocando realmente assim um pouco mais próximo, digamos assim, do entendimento cultural, de saber algumas nuances, porque quem não passa tempo, quem não se dedica, digamos assim, a tempo, você acaba não entendendo as nuances. E as nuances são, às vezes, muito interessantes para você perceber, inclusive, a oportunidade de negócio. Então, para o estudante que gosta de Oriente Médio, eu aconselharia aprender árabe. Lógico, é um processo que não é rápido, como aprender inglês, como aprender alemão, como aprender francês, mas eu acho que é um projeto a longo prazo. É um investimento. É um investimento que ele vai trazer algum tipo de benefício. Não, é isso que eu gostaria até de acrescentar um pouquinho, porque como eu fui diplomata durante toda a minha carreira, uma das coisas que eu notava quando eu estava servindo no exterior é justamente essa falta de comunicação que existia, justamente porque não se fala a língua. E uma das coisas que me impacta muito, por exemplo, agora convivendo com a comunidade estrangeira diplomática no Brasil, eu vejo que a maioria dos diplomatas falam português, mal ou bem, ou falam português. Então isso facilita, primeiro é um cartão de visita, na medida em que você mostra o interesse que você teve pelo país. E depois facilita muito, até para entender o que eles estão falando entre eles quando eles não querem que ninguém escute. Exato. E voltando a falar da questão das oportunidades, só para lembrar dois grupos que funcionam aqui no Brasil, a Qatar Petroleum funciona no Brasil, investimentos de uma soma muito grande de dinheiro, o grupo Mubada lá dos Emirados Árabes Unidos também. Então, assim, realmente, se a gente começar a perceber a oportunidade de negócio, e ela
a gente pode investir, às vezes, num diálogo mais sul-sul. Não só num diálogo, digamos assim, levando em consideração Europa ou levando em consideração Estados Unidos. Realmente há muitas possibilidades. E eu volto a falar de Arábia Saudita, que eu vivi lá. A gente tem ainda nascendo uma indústria do entretenimento. Aliás, um dos projetos de construção perto de Riad de uma cidade de entretenimento, porque as autoridades perceberam que muitos sauditas sempre viajam para o exterior e acabam gastando muito dinheiro fora com entretenimento que poderia gastar dentro da Arábia Saudita. Então, se a gente levar em consideração, há indústrias nascendo, digamos, na Arábia Saudita que estão saturadas em outros lugares. A indústria do turismo também, que o encarregado de negócios da Arábia Saudita fala muito, é uma indústria nascente. A Arábia Saudita vai começar a emitir vistos de turismo para algumas pessoas e fez acordo milionário com as autoridades da França, que tem um know-how de exploração de turismo, para justamente conseguir, digamos assim, ampliar a área e, enfim, trazer toda a inteligência por trás de uma estrutura de turismo. E se você não está ali, você não vai participar, digamos, dessas oportunidades. Você não vai ser, digamos assim, seu nome não vai ser cogitado. Então, mais uma vez, o estudo da língua, o estudo de uma cultura, ela vai te dar nuance. E a nuance é muito importante para você justamente pegar algumas coisas que estão começando. Então, assim, você tem um movimento que a Bloomberg fez uma matéria esse ano, final do ano passado, sobre executivos voando de Dubai para Riad ou de outros países, justamente para tentar surfar nessa onda de que o príncipe herdeiro ele quer se afastar da dependência do petróleo, quer aumentar a participação do setor privado. Lógico, a gente tem alguns nomes grandes. O dono da Virgin, por exemplo, suspendeu os investimentos que faria na Arábia Saudita na costa oeste por causa do assassinato de jornalista saudita no consulado. Mas você realmente tinha um movimento muito grande de pessoas tentando surfar nessa onda de oportunidades que a Arábia Saudita quer oferecer. Lógico, temos o embate do problema do jornalista, que acaba dando uma assustada assim, em alguns investidores. Mas no fim do dia, negócios são negócios. Né? E tem que realmente estar próximo para poder saber. Né? Professor Fausto? Não, eu concordo. Eu gostaria, inclusive, de voltar um pouquinho que a gente estava conversando antes, que é uma coisa que me impactou muito quando andei por esse mundo afora, é o seguinte: como os árabes já estão tomando a consciência de que o petróleo vai acabar um dia. E como, sabendo disso, eles estão usando o que eles têm de petróleo para financiar a próxima etapa. Que eu digo isso, por exemplo, quais são as companhias aéreas melhores do mundo atualmente? Onde é que elas estão? No Oriente Médio. No Oriente Médio. Golfo. Pois é. Onde é que estão se formando essas grandes universidades da pós-modernidade? Onde é que elas estão sendo criadas? Também nos países do Golfo. Então a gente está sentindo que, diferentemente de muitos países, inclusive nós, que ainda que estamos totalmente cada vez mais dependentes da economia do petróleo, eles já estão na economia do pós-petróleo, que é uma coisa muito inteligente e exige um planejamento de muito longo prazo, que eu acho que é muito importante. As autoridades tinham que ter consciência de que a economia do petróleo, como ela existe hoje em dia, como ela existe desde o início do século XX, ela não vai existir mais. E os países do Golfo já estão nadando em petróleo e pensando no pós-petróleo. Exato, porque, lógico, o petróleo também ele trouxe trouxe receitas poupudas ao longo dos anos, mas vai terminar. Então, você tem que tentar fazer essa transição, e da transição da melhor maneira possível. E eles já estão pensando nisso, enquanto que nós ainda estamos pensando na economia do petróleo. O petróleo pode nos trazer. Claro que pode nos trazer muito, mas temos que ter consciência de que esse muito vai durar pouco tempo. Só para dar um adendo rapidinho na questão de educação, eu acho que é muito importante lembrar a cidade educacional que foi construída perto de Doha. Na verdade, é em Doha ainda, mas nos arredores de Doha, pela Sheikha Musa, que é esposa do ex-emir, que passou o poder para o emir filho, e com campos de universidades, de grandes universidades do exterior, e não somente, escolas também, para poder dar a oportunidade para quem é do Catar. Digamos, os pais podem colocar os filhos em escolas que são do governo, que vão ser mais tradicionais, um currículo mais tradicional, e lógico, os que não querem vão colocar os filhos em escolas internacionais que estão lá disponíveis. Realmente é um investimento de você tentar focar em educação e também não sempre mandar os seus
melhores para o exterior, que acontece também, né? Você tem, digamos, um número muito grande de estudantes do Golfo que estudam fora do país. Acho que nessa escola que, inclusive, eles contrataram professores estrangeiros para darem aula lá. Acho que... Algumas escolas, as escolas internacionais do Catar, grande parte dos professores, se não vou falar todos, porque é um número, seria praticamente arriscar alguma coisa, mas assim, grande parte... Eles vão do MIT, eles vão da Harvard, vão de Yale, todos dar aula nas escolas do Catar, dos países do Golfo. Ok. Em inglês. Em inglês, é. Obrigado. Bom, nosso tempo terminou, foi um assunto que temos muito para falar ainda, mas infelizmente nosso tempo hoje já acabou. Queria agradecer muito, Pablo, pela sua presença aqui conosco hoje e pelos esclarecimentos, pelas informações que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer. Obrigado pela presença sua, Pablo. Estamos muito contentes com ela. Sr. Fausto, também agradeço. Convido para estar mais de novo aqui conosco aqui no programa. Outras oportunidades virão, certamente. Okay. E agradecemos também a você, ouvinte, internauta que nos acompanha aqui. Por favor, mande as suas sugestões, mande as suas propostas de temas também, de pessoas que a gente possa entrevistar aqui no nosso programa. Agradecemos e até a próxima programação. Muito obrigado a todos. Fazer MBA na ESPM foi decisivo. Tudo começou a acelerar. Descobri oportunidades que eu nem imaginava. Consegui uma posição de destaque. As aulas vão além do conteúdo, fazem você pensar. Construir relacionamentos que duram até hoje. Ganhei confiança e assumi novas responsabilidades. Agora, posso falar, sou reconhecido como transformador. Era o que faltava para começar o meu negócio. E você? O que projeta para a sua carreira? Faça pós e MBA na SPM e prepare-se para ser um profissional de destaque. Inscreva-se.